Então, começamos Atos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Quem que chegou? No caso aqui foi Paulo e Silas. Lembrem, né, que no capítulo 15 nós estávamos vendo Paulo e Silas passando por toda a Síria, Cilícia e confirmando as igrejas daquela carta da conferência que nós lemos em Atos 15. Então, eles chegaram a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Discípulo o quê? Discípulo de Yeshua. E era um judeu. Ele era filho de uma judia crente, ou seja, de uma judia crente em Yeshua, discípula de Yeshua. Mas esse Timóteo, ele tinha mãe judia, que era a Eunice. Isso nós sabemos porque lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz isso. E também capítulo 3, verso 15. Então, a mãe dele, Eunice, era judia, discípula de Yeshua, crente, então, que Yeshua era o Messias. Mas o pai de Timóteo era grego, não era judeu. Verso 2. Mas dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Todos falavam muito bem de Timóteo, que também era discípulo de Yeshua. Quis Paulo, então, que ele, Timóteo, fosse em sua companhia. E por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares. Então, como Timóteo era judeu por parte de mãe, e ele sabendo, né, que até mesmo a carta dos apóstolos falava para não circuncidar um gentil, mas o judeu sim, o judeu tem que ser circuncidado no 8º dia. E ele tendo mãe judia, então ele circuncidou Timóteo, até mesmo para não haver mal-entendidos, né, nos judeus que ele ia naqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego e sua mãe era judia, a Eunice. Verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Né? Na conferência que nós vimos de todos os apóstolos, todos os presbíteros e líderes de Jerusalém, na epístola. Então, ele lia provavelmente, né, essa epístola por onde ele ia, dando então as ordenanças, as ordens, né, os mandamentos apostólicos, que nos serve até hoje, para que nós também cumpramos. Verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Baruch Hashem. Então, a cada dia a igreja ia aumentando o número de discípulos sendo feitos a Yeshua. Pessoas crentes que Jesus e Yeshua é o Messias, tanto de judeus como de não judeus, ambos discípulos de Yeshua. Verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Yeshua não o permitiu. E tendo então contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, aqui claramente no verso 6, 7, 8 e 9, nós vemos que tudo que o apóstolo Paulo fazia era tudo sendo guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que o Espírito mostrava aonde ele podia pregar e aonde ele não podia. Provavelmente, talvez, pelos riscos de vida que eles sofreriam naquele lugar, ou pelo povo não estar preparado ainda para receber o Evangelho, não sabemos. Mas além do Espírito não ter deixado, ter impedido, né, de pregar a palavra na Ásia,
Você vê também o Espírito não permitindo também ir para Bitínia. Por que o motivo nós não sabemos, mas com certeza Paulo sabe, porque o Espírito estava em constante falando com ele, mostrando visões, mostrando sonhos e o guiando. Isso quer também dizer a nós que nós temos que aprender a sermos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Yeshua, que é o mesmo Espírito. O Espírito de Deus está em Yeshua. Em Yeshua habita toda a plenitude do Pai. Então, nós sabemos que nós devemos também ser guiados pelo Espírito de Deus. Quantos de nós, quando temos uma decisão importante, devemos sentar, orar com calma, pedir que o Senhor nos guie e esperar a resposta do Eterno? Se todos nós fizéssemos isso, a nossa vida com certeza seria muito mais abençoada. E você vê aqui no verso 9 que veio uma visão através do Espírito Santo, claro, em Paulo também, e ele viu um homem, um varão macedônio, estava rogando, clamando que eles passassem a Macedônia e ajudassem a eles. Então, era provavelmente pedido de ajuda, em visão. Verso 10 diz: assim que teve a visão, Paulo, o apóstolo Paulo, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado Paulo e Silas para lhes anunciar o evangelho naquele lugar onde esse varão macedônio estava orando. Que tremendo, que maravilhoso! É como se fosse um telefone do Espírito. Eles não tinham smartphone naquela época, nem celular, mas o próprio Espírito ajudava e trazia ao apóstolo o que estava acontecendo em determinado lugar para que eles se apressassem em ir. E isso é tremendo, maravilhoso. Então, continuando, Atos, capítulo 16, do verso 11 ao verso 19. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, então, Paulo e Silas, e Lucas também, tá? Aqui também tem Lucas. Seguimos diretamente a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. Então, ele estava com uma certa urgência por causa daquela visão que ele teve do varão macedônio. Verso 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Paulo, Lucas e Silas. Lucas é quem escreveu a epístola, é o livro de Atos. No sábado, saímos da cidade para junto do rio. Ali ficava um lugar de oração. Aqui, no caso, nós vemos que no lado de um rio havia um local de oração. Esse local de oração, o nome é Miniam, que quer dizer isso, tá? Lugar de oração. E estava ao lado de um rio. Talvez, naquele lugar, não tivesse uma sinagoga construída. Então, se reuniam ali, às margens do rio, provavelmente para mikvê, usavam o rio como uma mikvê, no ritual de imersão, de purificação, Então, ali tinham se reunido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, eles pregaram para aquele grupo que havia ali, provavelmente um grupo de mulheres. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, conforme Paulo apregoava o evangelho, que Yeshua, Jesus é o Messias, aquele grupo de mulheres ia escutando e o Senhor, através do Espírito Santo,
Abrir o coração delas para que elas pudessem entender. Então você vê, não é só o pregar, né? Tem que ter o agir do Espírito Santo, dando também entendimento. Quando a gente abre para fazer a leitura da Bíblia, em qualquer parte, desde Gênesis até Apocalipse, a gente deve estar orando para o Espírito Santo nos abrir o coração e a nossa mente, a nossa visão e os nossos ouvidos também, para que a gente entenda, para que tenha entendimento do Espírito Santo. Depois de ser batizada, ou seja, então quer dizer que elas entenderam, não só entendeu, como foi batizada. Aceitou, né, o Evangelho e foi batizada nas águas ali mesmo, no próprio rio. Não somente ela, a Lídia, mas também toda a sua casa. Nos rogou também, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí fica. E insistiu a isso. Então ela insistiu para que eles, Paulo, Lucas e Silas, ficassem na casa dela, caso eles tivessem ela como uma serva temente ao Eterno. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Então, aqui são espíritos de demônios. Então, essa jovem, ela era possessa por um espírito que adivinhava as coisas, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, ela era uma escrava. E os seus senhores a usavam com esse espírito sobre ela para que ganhasse dinheiro com as adivinhações. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aqui, a nós quer dizer Paulo, Silas e Lucas, né? Então, aqui você vê uma escrava possessa de espírito adivinhador, de demônio, e que aceitava as coisas, porque realmente, estes homens realmente são servos do Deus Altíssimo e anunciavam, né, o caminho da salvação. Então, aqui, eu quero dar uma reflexão para todos nós, que, infelizmente, existem pessoas procurando aí esses espíritos adivinhadores. E muitas vezes, infelizmente, esses espíritos falam alguma parte da verdade que realmente acontece e as pessoas ficam achando que aquilo veio de Deus, né? Nós sabemos que necromantes, cartomantes, adivinhadores são totalmente proibidos pela palavra do Eterno. Isso não é algo que o Eterno nos deixa fazer, é algo ilícito. Nós não devemos jamais procurar espírito adivinhador, jamais. E as pessoas falam: não, mas ele acertou, aconteceu o que ele falou. Não importa. O que importa é que isso não nos é permitido. E muitas vezes, pela experiência que nós temos, nós vemos que o inimigo, o nosso inimigo, que são demônios, né, espíritos de demônios, eles brincam com as pessoas que procuram esse espírito de adivinhador. Eles falam uma parte, a verdade, para que a pessoa acredite neles e saia da fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e saia da fé do Messias e Yeshua, Jesus, e vá para a doutrina de homens, a doutrina de demônios, e se perca. Porque eles misturam parte da verdade com mentira. E aí a pessoa se perde. Então, é algo que a gente deve, sim, pensar e refletir. Se você conhece alguém, ou se é mesmo você, procura esses espíritos de adivinhação, saia o quanto antes. Porque só o Eterno pertence o futuro, só a Ele. A nós pertence o presente e o que já foi revelado pela palavra do Eterno. Então, a gente tem que trabalhar a nossa fé, a nossa vida, nossas ações
com aquilo que foi revelado pelo Eterno na sua palavra e para nós, mas jamais procurar espírito de adivinhação. E aqui você vê uma escrava, tanto de senhores homens, quanto escrava de espíritos demoníacos de adivinhação. E isso se repetia, verso 18, por muitos dias. Então, toda vez que os apóstolos iam pregar, estava essa mulher, esses espíritos falando. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Yeshua Hamashia, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, esse espírito adivinhador, na mesma hora, saiu daquela escrava. Então, vocês veem, as pessoas podem pensar, mas por que Paulo ficou indignado se aquele espírito falava a verdade? Porque o espírito estava levando as pessoas a estar pecando, a estar errando, a estar fora de Deus de Abraão, Isaque e Jacó e a não estar em Yeshua. As pessoas pagavam para aqueles senhores daquela escrava, para elas falarem. Então, imagina a escravidão dessas pessoas. Sempre quando queriam fazer algo, sempre quando queriam comprar ou fazer algum negócio, procuravam essa escrava possessa de espíritos de demônios para saber o que eles deviam fazer. Então, olha o perigo. Nós estamos vendo nesse mesmo capítulo 16 que o próprio apóstolo Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, que dizia, não vai naquela cidade, naquela também não, vai direto para essa, olha lá, eles estão clamando, eles estão precisando de você agora, vai com urgência. Você vê ele sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui você vê logo em seguida, pessoas estavam sendo guiadas neste lugar por um espírito de demônio que possuía uma jovem, ela era possessa. Então vocês imaginam, olha o contraste, servos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito Santo, que fala direto à pessoa. E quem é do mundo, quem não é discípulo de Deus, não é discípulo de Yeshua, não é crente em Yeshua, acaba sendo guiados por espíritos de demônios. Então, algo assim que a palavra nos revela do Eterno aqui em Atos, que nós devemos sim parar e refletir. Existem pessoas viciadas em espírito de demônios, em adivinhações. Sai dela, povo meu, sai dela, que nós não necessitemos jamais de espírito de demônios para nos guiar. E sempre devemos procurar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Na palavra dele, na própria Bíblia, ele fala conosco. Se a gente estudar, ler a Bíblia com atenção, com calma, procurar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com certeza o Eterno trará a nós entendimento do Espírito e nos guiará. A gente deve ter calma também, saber esperar e saber procurar o Eterno. E saiamos da aparência do mal, pagar alguém para nos dizer o que vai acontecer, isso é algo terrível, principalmente quando essa pessoa não é serva de Deus, né? Não devemos pagar nenhum servo, muito menos quem não é. E aí pessoas caem muitas vezes, até hoje, quantas pessoas procuram adivinhadores, necromantes, cartomantes, pessoas que jogam baralho, runas, tantas coisas, espiritismo, quantas pessoas envolvidas em tanta aparência e coisas do mal propriamente dita. Então, vendo que os seus senhores daquela escrava possessa, que se lhe desfizera a esperança de lucro, porque o espírito foi expulso em nome, né, de Yeshua, através do apóstolo Paulo, então eles não tinham mais como lucrar, porque ela já não mais adivinhava, não tinha mais o espírito de adivinhação. Então eles agarraram a Paulo e a Silas
e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades daquele local. Verso 20. E vendo-os aos pretores, que é os juízes, e levando aos juízes, disseram. Então aqui nós vamos ver acusações, falsas acusações. Então, falsamente ele estava acusando, dizendo: estes homens, Paulo e Silas, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes judaicos que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos, nós somos gentios, nós não somos judeus. Então aqui você vê uma falsa acusação, mesmo porque o próprio apóstolo Paulo e Silas estavam trazendo em mãos uma carta apostólica, lá da conferência judaica lá de Jerusalém, da igreja matriz, digamos assim, de Jerusalém. Todos os apóstolos, todos os presbíteros e liderança, para quem essa carta era tida? Para quem que foi? Qual foi o objetivo dessa carta? Qual era o público-alvo? Os não-judeus, os gentios. Para que eles pudessem fazer, então, aquelas leis dadas aos gentios através da conferência de Jerusalém. Paulo, em nenhum momento, nem Silas, estavam dando algum costume judaico que os gentios não pudessem praticar ou fazer. Porque a circuncisão era só para os judeus mesmo. Isso em nenhum momento Paulo mandou que os gentios fossem circuncidados. Mas não assassinar, não tomar sangue, não ingerir sangue, não fazer sexo ilícito e adorar somente a Deus, todos os gentios podem sim receber, não só pode, como devem receber e devem praticar. E aqui você vê uma falsa acusação, uma calúnia contra eles. Levantou-se a multidão que estava ali unida contra eles e os juízes e rasgaram as vestes, tanto de Paulo quanto de Silas, e mandaram açoitá-los com varas. Você vê, não houve nenhum julgamento, né? Num julgamento lícito, as partes devem ser ouvidas. Aqui você não vê em nenhum momento Paulo sendo ouvido, nem Silas. Eles ouviram essas falsas testemunhas, esses acusadores falsos, caluniadores, e simplesmente tiraram as vestes e açoitá-lo, tanto a Paulo quanto a Silas. Não houve em nenhum momento aqui um julgamento de forma idônea. Mas aí continua verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Olha, além de darem açoite, ainda os prenderam, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. E nós vamos ver que esse carcereiro sabia do que o apóstolo Paulo e Silas estavam falando, sabia sobre Yeshua, já conhecia a Pedro, já ouvira falar provavelmente de Pedro, sabia que Pedro foi preso e com legiões de soldados guardando, dormindo ao seu lado, com cadeias, né, em suas mãos, e ele ainda foi solto por um melahim, por um anjo do Eterno, e esse carcereiro sabia também, nós vamos ver logo a seguir, ele sabia também que esses soldados onde Pedro foi solto, por esse melahim do Eterno, foram todos mortos. Então o carcereiro sabia de tudo isso, e eles estavam dando agora a ele também que guardasse o apóstolo Paulo e a Silas. Verso 24. Este carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, para dentro da cadeia, e lhes prendeu os pés no tronco. Além de toda a segurança, ele prendeu os pés no tronco.
porque já sabia de antemão o que já havia acontecido aos soldados lá que estavam guardando o apóstolo Pedro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão estavam escutando os louvores, aleluia, Baruch Hashem, que Paulo e Silas cantavam, louvavam, e também as orações, eles estavam escutando. Olha que mesmo preso, Paulo e Silas, açoitados, tremendamente machucados, ainda assim louvavam e oravam em voz alta, para que todos escutassem. E todos os companheiros de célula que estavam ali presos, aleluia, Baruch Hashem, escutavam os louvores e orações dos apóstolos. Verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E foram abertas todas as portas através desse terremoto. Algo divino, né? Algo sobrenatural, de Deus. E soltaram-se as cadeias de todos, inclusive de Silas e o apóstolo Paulo. O carcereiro despertou do sono, ele estava dormindo. Foi tamanho o terremoto e o barulho, talvez, né? Até que todo mundo saiu correndo, alegre, feliz, sabe lá eu. O carcereiro despertou do sono, ele acordou. Esse que sabia sobre Yeshua e até mesmo o que tinha acontecido com Pedro. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia se suicidar, ele ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido, que nem o Pedro, né? O Pedro, o Melahim, soltou ele, tirou ele da cadeia e todos os soldados foram mortos, porque fugiu, digamos assim, Pedro. E aqui, ele sabendo que estava tudo aberto as portas, provavelmente todo mundo fugiu. E eles vão me matar. Então eu me suicido aqui e pronto. Mas Paulo, Baruch Hashem, guiado como sempre pelo Espírito Santo, provavelmente o Espírito Santo falou para ele, olha, o carcereiro vai se matar. Então Paulo, de onde ele estava, ele bradou em alta voz, ele gritou, não faça nenhum mal a ti, homem. Porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então ele reconheceu, ele já sabia da história de Pedro, de Yeshua, e ele reconheceu que realmente eram servos do Eterno, e ele se prostra trêmulo porque ele ia se matar. E Deus havia falado com Paulo para ele não se matar. E eles não tinham, ninguém havia fugido. Então você vê aqui a obra que o Eterno estava fazendo naquele carcereiro. Porque ele já era temente a Deus. E já sabia de toda essa história. Verso 30 diz, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Então você vê, ele queria saber, o que eu devo saber, fazer então? Fazer para ser salvo. Você vê, né? Ele sabia de Yeshua, de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Messias, Yeshua, Jesus, sabia dos apóstolos, mas ele queria saber o que ele tinha que fazer em ações para ser salvo. E responderam-lhe, crê no Senhor. Porque se você crê no Senhor, tudo que ele te instrui, te fala, você vai fazer. Você tem que fazer o que ele te fala. Então, crê no Senhor Yeshua, Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Porque o crer aqui é o crer e obedecer. Você crê que ele é Senhor dos senhores e Reis dos reis, e o que ele instrui você faz. Porque ele é verdadeiramente Senhor dos senhores. Quem é melhor do que ele para nos instruir? E será salvo assim, você crendo e obedecendo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, porque eles estavam machucados, gente. A seguir, foi ele batizado e todos da sua casa. Aleluia, Baruch Hashem. Então,
levando-os para a sua própria casa. Olha, o carcereiro levou para sua própria casa todos eles. Lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Estavam cheios do Espírito, em júbilo, em alegria, porque naquela mesma noite tinha sido salvo, não só ele, mas toda a casa dele. E aqui você vê o Eterno trabalhando na vida de cada um. Você vê lá que os senhores da escrava possessa não queriam saber de Deus, só queriam saber de dinheiro e lucro. E por isso não foram salvos, porque eles não ouviram o que os apóstolos falavam, muito menos ouviam a Deus. E você vê aqui um gentil, um carcereiro daquela cidade, temente ao Eterno, ouviu, viu o que estava acontecendo, percebeu que eles verdadeiramente eram servos do Eterno de Deus e foi humilde o bastante para pedir a eles: me ensina, me batiza, o que eu devo fazer? E até trouxe eles para a casa deles, inclusive fez um jantar, um banquete, provavelmente, para que eles comessem, cuidou das feridas. Olha a diferença. Uns lá caluniando, não tementes a Deus, mentindo e levando inocentes a cárcere. E você vê aqui um temente ao Eterno, não judeu, porém temente ao Eterno, fazendo aquilo que o Eterno instrui a fazer. Cuidou dos feridos, ouviu os servos de Deus, batizou-se, não só ele, mas toda a casa dele. É tremendo, tremendo. É o capítulo 16 de Atos, é um capítulo maravilhoso. Agora do verso 35 ao verso 40. Quando amanheceu, os juízes, que são os pretores, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens, Paulo e Silas, em liberdade. Então, o carcereiro comunicou isso a Paulo. Essas palavras: olha, os juízes ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Agora, pois, então vão em paz. Paulo, porém, lhes replicou: como assim eu vou embora em paz, sem ter havido processo formal nenhum contra nós? Nos açoitaram publicamente, em praça pública, e nos prenderam nessa cadeia, sendo nós também cidadãos romanos. E agora eles querem, às ocultas, de forma escondidinha, colocar a gente para fora? Não, não será assim. Pelo contrário, que venham eles até nós pessoalmente e nos ponham em liberdade. Então aqui você vê a que ponto estava esta cidade, ao declínio moral dessa cidade. Era uma cidade sem lei. Você vê, uma cidade sem lei. Os juízes faziam o que bem entendiam, não havia processos formais, as pessoas não eram nem julgadas, alguém vinha, falava, já arrancava vestes, já açoitava e já prendia. Como pode uma coisa dessa? Né? Além daqueles demônios possuindo uma escrava, além disso, olha a que ponto chegou essa cidade. Não é à toa que o Espírito deu a visão ao apóstolo Paulo de um macedônio pedindo ajuda, porque a decadência moral nessa cidade era terrível. Terrível. Olha que ponto chegaram de açoitar, prender, depois não, agora pode sair. Absurdo, é algo assim terrível, porque eles agiam injustamente, de forma sem lei, de forma iníqua, e queriam se livrar ainda deles. Humilharam, prenderam e queriam se livrar agora deles. E o Paulo fez muito bem, o apóstolo Paulo. Não, eles têm que vir aqui. Não tivemos processo formal, ainda mais Paulo. Paulo era um dos grandes lá no Sinédrio. Agora já não era mais, mas já tinha sido. Né? Ele era como se fosse um juiz, né? Um excelente advogado, um ótimo juiz. Na geração dele, ele excedeu a muitos, ele mesmo fala isso, né? Então é que você vê, sem um processo formal, açoitaram, humilharam, prenderam e agora queria se desfazer. Ele falou, não, ele que vem aqui. Fez o Paulo muito bem.
Porque, além disso, ele tinha, Paulo tinha que deixar bem claro naquela cidade sobre o evangelho, que serve sim aos romanos também, servem sim aos gentios, aos não-judeus também. E que aquilo que eles tinham sido açoitados e presos eram calúnias, era mentira, a qual eles foram presos, eram falsos. Tudo que eles alegaram contra Paulo era falso. E assim ele pretendia o quê? Ganhar respeito na cidade. E que para que a esses juízes também aprendessem que eles não podem agir assim, em praça pública, fazer o que eles bem entendem, sem um julgamento formal e fazer tudo o que eles fizeram. Algo terrível, gente, algo terrível. Imagine hoje você tá numa praça, chega alguém berrando contra você, aí já pegar um juízes na hora em praça pública, arrancar tuas roupas, te açoitar e te prender. Algo assim, medonho, vergonhoso. Então, os oficiais de justiça comunicaram isso aos juízes, que Paulo tinha falado para eles irem lá pessoalmente, e estes ficaram possuídos de temor, de medo, porque eles tinham agido de forma erradíssima, vamos colocar erradíssima, é 3 vezes errado. E além disso, agora, pelo que Paulo falou, eles souberam que Paulo, além de judeu, também tinha cidadania romana. E até Silas, que estava com ele, Timóteo, também tinha. E aí? Eles ficaram com temor. Nós prendemos em cárcere alguém que tem cidadania romana, sem julgamento, açoitamos. E agora? Olha o temor deles. Mas só agora, né? Só agora também tiveram temor. Antes, quando agiram errado, não tinham. Até então, quando era só judeus, não tinham temor. A partir do momento que vê que também tem cidadania romana, aí eles temem do que poderia acontecer com eles, os juízes. Então, foram os juízes ter com o apóstolo Paulo e Silas e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem daquela cidade. Tendo se retirado então do cárcere, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. E aí então eles partiram. Então você vê que eles ficam um tempo ainda ali, né? Impõem respeito e ainda falam. Essa carta que nós trouxemos dos apóstolos lá de Jerusalém são instruções e mandamentos apostólicos a todo discípulo de Yeshua. Inclusive, e principalmente, né, os não-judeus, os gentios, que se abstenham daquela carne com sangue, de assassinato, de sexo ilícito e de idolatria. Então, vocês veem como o Eterno age e trabalha. E que maravilha que Paulo pôde dar um grande ensinamento à cidade, em todos os sentidos. Provavelmente, muitos ali, né, foram libertos e acrescentados também à fé, e assim se tornaram discípulos de Yeshua. Shalom, shalom e bons estudos a todos.